Meditamos ahora en la cuarentena bíblica, la cuarentena de Jesús, la primera etapa, la primera fase, que se llama la cuarentena de Jesús, la tentación. En San Mateo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y llegando el tentador llegó en este momento. Queremos dar énfasis en este momento en la cuarentena de Jesús. Ahí, como usted puede ver, muy importante la cuarentena de Jesús y tenemos mucho que aprender en esto. Amén. Observamos que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser probado. Qué tremendo nos llama la atención. Si Jesús fue llevado para ser probado, para ser tentado, ¿y por qué no tú? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no nosotros? Pasamos por una etapa de prueba. Toda creación, ella es probada. Y recordamos que 40 es un periodo de preparación, es un periodo de prueba. Nosotros estamos estudiando sobre la cuarentena bíblica, que tiene dos propósitos principales. Cuarentena, primeiro propósito es la preparación, en que aprovechamos para conectarse con Dios, conectarse con uno mismo, con su familia, conectarse, pensar, organizar su vida. Segundo punto es el cambio. Como proceder a partir de este momento. Las nuevas formalidades, el nuevo sistema, los nuevos hábitos. Y aprovechen ese tiempo para meditar, para organizar y preparar para los nuevos cambios. Observamos que Jesús aquí se preparó, tuvo un periodo de 40 días en que él aprovechó. Y nosotros observamos que Jesús, su tiempo foi dedicado em ayuno e em oração. Observamos aqui a introdução em que Jesus preparou este momento para dedicar, para preparar sua vida, seu ministério, a obra do Padre. Amém? Então, em primeiro ponto, mostra a preparação espiritual. Quizás este período de quarentena, esta prueba, estes momentos que Deus nos concede para mim, para você, para nós, é um período que Deus está dando para que te prepare bem, para que pueda mentalizar, para que pueda organizar, para que pueda conectar com Deus. Não te pierdas esse tempo que é muito importante. Deus nos dá tempo e neste tempo Jesus não desperdiciou. Jesus dedicou primeiramente em ayuno e em oração para a batalha espiritual. Uma preparação. En este mundo estamos para ser probados. É um tempo de batalha espiritual e temos batalha espiritual hasta chegar allá. Nosso descanso não é aqui. A terra prometida não é aqui. Nossa terra prometida se encontra allá arriba, se encontra com o Senhor. Então é necessário dedicar em ayuno e oração. Jesus teve muitas vitórias porque dedicou em ayuno e em oração. ¿Por que muitas vezes não temos vitória? Nos falta ayuno, abstener-se de comer. Muitas vezes só pensamos em la comida. Já estamos tão gorditos de tanto alimento. É necessário muitas vezes abstener-se para um tempo de preparação, um tempo de conexão. Aí mostra um tempo de intimidade com Deus. É necessário um tempo a solas com Deus. É necessário um tempo de reflexão em sua casa, em sua oficina, em sua pieza, en el monte, en el templo, não sei onde, pero o Senhor disse que Deus se vai revelar para aqueles que buscam de todo o coração, aqueles que buscam em espírito e em verdade, aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, lo encontrarás.
observamos que esse tempo também foi o tempo da prova, o tempo da tentação. Há muitas pessoas que de repente dizem, não quero orar e não quero ayunar muito, não quero dedicar muito porque vou a ser tentado, vou a passar por provas. Amados, prova vai se enfrentar de uma ou de outra maneira. Que queira que não queira, o tentador viene. O tentador viene para provar tu vida. As provas, as adversidades, ele vendrá. E sempre viene de uma forma em que tu não lo espera, em que tu não sabes. E muitas vezes é momento difícil. É momento que não compreendemos por que o Senhor permite isso. Quero chamar-te a atenção para dizer que o próprio Deus deixou a seu próprio Hijo, Jesucristo, em um momento de prova. E disse todo o capítulo 4, o versículo 3, disse, e llegando-se el tentador, e vino, o diabo vai venir em uma maneira em que tu não sabes. Ele vai venir a tu nível, ele te vai provar, e Deus se lo vai permitir, queira-lo ou não. Por isso que o importante é estar preparado. E como? Ayuno, em oração, em intimidade com Deus, onde vou a buscar a palavra de Deus. Muitos facilmente são levados porque não têm preparação espiritual, não têm conhecimento das Escrituras. O diabo disse, se eres hijo de Deus, manda com que estas pedras se transformem em panes. Observe que o diabo utiliza as Escrituras, porque disse, porque escrito está, não só de pão vivirá el hombre, disse Jesus, mas o diabo disse que está escrito. Que interessante. O diabo conhece a palavra e disse que conhece mais por viejo que por sábio. O diabo conhece a palavra, ele conhece muito. E muitas pessoas dizem, eu tenho muito conhecimento bíblico, eu sei todo. Saber e não fazer não te sirve de nada. O diabo não solamente sabe, pero disse que o diabo tiembla delante de Deus. Ele crê e tiembla. Deus não busca simplesmente por ter conhecimento, mas senão por fazer cumprir a palavra de Deus. Jesucristo disse, não só de pão vivirá el hombre, mas de toda palavra que sale de la boca de Deus. Por isso quero dizer a você, querido hermano, líderes, obreiros, comunidade, sociedade, e a todo o país, a todas as nações, a todos os governantes, não só de pão vivirá el hombre, mas de toda palavra que sale de la boca de Deus. La palavra de Deus, la Bíblia, el consejo, la consejería, la iglesia é essencial. Muitos estão morrendo porque lhe falta o alimento espiritual. O diabo lhe leva outra vez e lhe promete aí todo se Jesus lhe adora. E Jesus lhe repreende e disse, não tentarás a Senhor tu Deus. E outra vez lo levou, outra vez versículo 8, e levou a um lugar muito alto e disse, todo o reino te darei se postrado me adorares. Que audácia do diabo, que audácia de Satanás. Como pode o próprio Hijo de Deus lhe tentar e dizer estas coisas? E lhe oferecia que o mundo todo, o reino deste mundo lhe daria. Há muitos cristianos que estão encantados com o reino deste mundo, está encantado com a riqueza deste mundo, está encantado com as coisas que o diabo lhe pode oferecer e dar-lhe. Pero mira, el diablo es un engañador. Él estaba ofreciendo al Señor lo que no era de él. Porque en Salmo 24:1 dice, de Jehová en la tierra y su plenitud, los hombres y los que en él hay. Así que no te engañes, porque todo que el diablo te ofrece es mentira. Todos los planes están basados en la mentira, en el engaño. Y entonces Jesús lo reprendió y dijo, vete Satanás, porque escrito estás, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y el diablo se fue y vinieron los ángeles del cielo. Si Dios permitió que Jesús, incluso conducido por el Espíritu, para ser probado, ¿por qué no tú? Pero en este momento de la prueba no es hora de quejarse, no es hora de plaguearse, no es hora de preguntar por qué Dios.
¿Quién eres tú para cuestionar al Señor? A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Jesús procurou hacer a vontade do Padre. Que interessante. Observamos que por que Jesus tuvo força? Porque tinha intimidade com Deus. Buscava a Deus. E quero dizer-te, as glórias deste mundo não se pode comparar com as grandezas que existem em la glória eterna. Toda a plata e todo o ouro e toda posição não se pode comparar com a posição de um adorador em la presença del Deus vivo. Um dia todo esto passará e muito pronto estaremos em la presença del Deus Todo-Poderoso, dueño de todas as coisas e toda riqueza e todo o que o mundo te pode oferecer. Não se pode comparar a las grandezas que existem ali. Então, todo isso está em la primeira parte, la preparação espiritual. Passamos para a segunda parte, onde dedicamos mais ao ministério de Jesus. Que interessante que depois de esta preparação espiritual, depois de esta oração, de este tempo com Deus, depois de conectar-se com Deus, depois de entender a vontade de Deus, depois de buscar a vontade de Deus, é quando o missionário, o pastor, o líder, o servo, a serva, os intercessores, os jovens, aqueles que são chamados, podem compreender qual a vontade de Deus em sua vida. ¿Por que não compreendes? É necessário estar em conexão com Deus. É necessário buscar a Deus em espírito e em verdade para entender que ministério tens. Qual é o enfoque de tua vida? A que Deus te chamou? Para que te hizo? Quando entendemos nosso ministério, a vida se torna mais fácil, porque entendemos a que vamos, que queremos. Muitos estão sendo levados de um lado a outro, como uma hoja seca levada por el viento. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, ele tem uma direção. E a direção é o caminho ao chamado em que Deus lhe chamou. Observamos em Mateus capítulo 4, versículo 17. A primeira prédica de Jesus foi o arrependimento. Jesus, em concordância com todos os profetas, chama ao mundo ao arrependimento. Que interessante. O homem, para acercar-se a Deus, é necessário arrepentir-se. O homem tem como 3 formas de pecar: pensamentos, palavras e atitudes. É necessário pedir perdão a Deus em todo o tempo, arrepentir de nossos pecados e acercar-se, porque o reino de Deus já se ha acercado. Jesus, a passar isso, ele começa a invitar a los homens. Ele passa por los pescadores e chama a los pescadores a serem pescadores de homens. Jesus começa a formar discípulos para a obra, para o ministério. Também observamos aqui em Mateus 4, 18 ao 22, quando ele chama seus primeiros discípulos. Observamos também em São Mateus capítulo 11, versículo 28, que Jesus chama a todos: veni a mim, todos os que estás cansado, todos os que estás trabalhado, venga a mim e hallareis descanso para vuestras almas, porque mi jugo é fácil e ligeira mi carga. Jesus te chama, querido amigo, amiga, para um ministério especial. Jesus te invita a seu reino. Jesus te invita a trabalhar para Ele. Jesus te invita para uma chamada, para um enfoque, uma obra que não apenas é terrenal. Ela empieza aqui, mas é uma obra eterna. Jesus proclama o Evangelho, anuncia as boas novas e empieza a sanar a gente. A prédica do arrependimento, invitação a ser pescadores de homens e proclama o Evangelho. O Evangelho são boas novas, são boas notícias. Está você cumprindo este mandamento quando ele diz em São Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e predicar o Evangelho a toda criatura. Ele que credere e for bautizado será salvado. Ele que não credere já está condenado. Porquanto não crê,
en el Hijo unigénito de Dios. El ministerio de Jesús es muy claro. Jesús te llama a seguir. Os momentos difíciles em que seus próprios discípulos começaram a volver atrás. Lastimosamente, encontramos nestes dias de hoje. É um tempo que muita gente se está enfriando na fé. Muita gente vem de acercar-se sabendo que os dias do Senhor se acercam. O reino de Deus se acerca. É o momento de trabalhar com mais ênfase. É o momento de dedicar mais no ministério em que Deus te chamou. Querido hermana, jovem, senhor e senhora, eu te invito a dedicar mais tempo em la oração, en el ministério em que Deus te chamou. É tempo de fazer algo, porque já é última hora, são últimos tempos. Deus está permitindo esse tempo. Aproveite as redes sociais, aproveite seus dones e talentos para anunciar o reino de Deus. Que não caiga na fé, que não te desanime, mas que te avive, porque Jesus te está chamando. Aleluia. Hoy es un día especial. Dios te está llamando a servir en su reino. Él te recompensará. Y la recompensa del Señor supera a todas las cosas de esta vida. Dios te llama a proclamar el Evangelio. Él te llama a anunciar las buenas noticias. Él te llama a sanar a los enfermos. En el nombre de Jesús, ponemos las manos sobre los enfermos. Nosotros podemos orar. Desde aqui mesmo você pode ser sanado, porque crê no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, sou sanado toda classe de enfermidade. Está escrito em São Mateus, capítulo 4, del 23 ao 25. Toda classe de enfermidade. Assim que não tenha medo ao vírus, não tenha medo a nada, não tenha medo a nenhuma outra coisa. E todas as organizações e leis que vêm em contra da palavra de Deus, que se anatema, porquanto não há enfermidade que venha a ser superior ao poder del Todo-Poderoso. Esta pestilência que está ocorrendo, porque já é fim dos tempos, é promessa de Deus, é maldição, mas aqueles que creem no Senhor podem ser livres, podem ser sanos. Deus te chama e te desafia. Como seria a igreja primitiva neste tempo? Estaria com medo e assombrado de decretos, com medo e assombrado de homens, com medo e assombrado de certas leis e de certas coisas que são absurdas. Estamos nós como servos de Deus para cumprir todo o decreto, toda ordem, todas as coisas que não contradiga a palavra de Deus. Venga o que venga. A igreja do Senhor não se pode inclinar. A igreja do Senhor não se pode aticar delante de las coisas, porque temos um reino incomovível. E Jesus dijo que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Se tem a unção de Deus, vamos enfrentar, seja o que seja, venga o que venga, nada poderá detener a igreja. Igreja do Senhor, ativa tu fé, aviva tu espírito. Anímate, porque já é último tempo e temos que desarrollar nosso ministério. Assim como lo hizo Jesus, o poder viene através da oração. A igreja primitiva estaria enfrentando todo, pero jamás estaria desanimada. O ministério de Jesus foi algo que nos chama, nos impulsiona. E qual a missão? Passamos à terceira parte, que diz a salvação do mundo. O ministério de Jesus, a obra de Jesus, é o que foi encomendado também a nós. Finalmente, com o nascimento de Jesus, com sua venida a este mundo, aqui temos alguns pontos que dizem: brilha a luz de esperança. Jesus é Salvador. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando estava José en el sueño, el ángel del Senhor lhe apareceu e disse: José, não temas, porque o que está engendrado em Maria, del Espírito Santo es. E pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador. Jesús es nuestro enfoque. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra luz. Jesús es nuestro Señor. Y este debemos proclamar, este devemos anunciar a tempo e a fora de tempo, disse
1 Timoteo 4:1. É necessário predicar a Jesus Cristo. Aqui em segundo ponto diz, luz que resplandece nas tinieblas. Está escrito em São Marcos capítulo 4, versículo 16 al 21. La luz resplandece nas tinieblas. El pueblo que vivia em sombra de morte viu uma grande luz. Aleluia. E a luz era Jesus. Aleluia. Jesús, la misión no era apenas salvar a los judíos, a Israel, la misión era todo el mundo. Por eso que dice acá, la misión transcultural, está escrito en San Marcos 16 al 15, y dice acá, como está tan claro, Galilea de los gentiles, un llamado a las naciones. Jesús pensó por el mundo, la palabra de Dios vino al mundo. San Juan capítulo 3, versículo 16. E disse, porque Deus enviou seu Hijo, Jesucristo, porque todo aquele que nele crê, não se pierda, mas tenha a vida eterna. Mas a vida eterna quando tu crees, quando lo confessas como Senhor e Salvador de tu vida. Romanos 10, 9 e 10. Quando creemos em Jesus e confessamos a Jesus e seguimos a Jesus, não temos medo a nada nem a nadie e estamos listos e preparados em ayuno, em oração, em la intimidade com Deus, entendendo o ministério a que fomos chamados para anunciar a salvação do mundo. Jesucristo, el Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesucristo é nossa esperança. Ele é a luz de esperança. E esta luz brilhou em la tierra. Esta luz brilhou em los hombres. Mas observamos o quarto ponto. Esta luz que brilhou em la tierra foi rechazada por los hombres. É interessante, lhe animo a abrir sua Bíblia em São Mateus capítulo, em São Juan capítulo 1. Que tremendo quando Jesus vino a este mundo. La luz resplandeceu nas tinieblas, pero lastimosamente, las tinieblas não lhe conheceram, não entenderam. Observa o que diz nas Escrituras. En el principio era el verbo, e el verbo era Deus, e el verbo era com Deus. É um texto muito fácil. En el principio era el verbo, e el verbo era Deus. E era en el principio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada de lo que foi hecho se hizo. En Ele estava a vida, e a vida era a luz de los hombres. Aleluia. E a luz em las tinieblas resplandece, mas as tinieblas não la compreenderam, não le conheceram. Que triste, que triste. Observamos em São Juan, capítulo 1, del 1 al 5, e depois vem a partir do versículo 9, del 9 al 13, que diz, é uma lição para todos nós, hablando de Jesus, aquela luz verdadeira, que alumbra a todo homem que vem a este mundo. Aleluia. O propósito de Deus é alumbrar a tua vida, é trazer luz, é trazer paz, trazer entendimento, seja quem seja. Deus tem um propósito para todas as criaturas. Para todos, para que todos não se perdam, mas tenham vida eterna. Pero somos chamados a seguir a Jesus, a um evangelho, não um evangelho barato, um evangelho que não tem preço, um evangelho light, um evangelho que não nos esforçamos de nada, esperamos que todo venha a nós. É necessário pagar um preço, é necessário sofrer em prol do evangelho. Não importa, se temos que padecer, padezcamos. Se é necessário morir, que moramos. Pero o evangelho do Senhor Jesucristo é luz para todo aquele que crê. Aleluia. E disse, esta luz verdadeira que alumbra todo o mundo. En el mundo estava, pero el mundo que foi hecho por ele não lhe conheceu. Mas a todos os que creyeron en él, les deu poder para serem hijos de Deus, a los que creem em su nombre. Aleluia. Deus nos dá poder para ser hijo de Deus a los que creem em su nombre. Que triste
que esta humanidade hasta hoy rechaza a Jesús. Dice la Biblia, ay de este pueblo que me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Hoy es un tiempo que mucho se habla del Evangelio, se habla mucho del amor de Dios, se habla mucho de la fe, mas um tempo em que poucos amam. Porque um verdadeiro amor é um amor incondicional. Uma fé tem que ser ativa, porque fé sem obra é morta. Decir que crê em Jesus, que ama Jesus e não está disposto a pagar um preço por causa do Evangelho, isso não é amor. Não se convirtieron todavía. Lastimosamente, en el mundo observamos un mundo de mucha frialdad espiritual. La gente está frío, está acomodado por sus casas. Muitos nem sequer perguntam quando volvamos à igreja. Muitos não têm interesse nem sequer de ir à igreja. Está muito cômodo, está muito bem. O governo decretou quedarte em tu casa e vou te quedar sentadito caminhando al infierno. Porque não te dedicas muitos a la oração, a buscar a Deus, a pedir a Deus por sua igreja, a clamar por seu povo. Clamemos pelo governo para que Deus dê entendimento a nosso governo, a nossos líderes, a nosso intendente, a nosso presidente, a los homens que estão em eminência, para que ele tenha luz e entendimento de Deus. Aleluia. Esse é o dever da igreja, de clamar por las autoridades. Obedecer às autoridades em todo, que não venga a contradizer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Então, meu querido irmão, um evangelho light, que não custa nada, não vale nada. É por isso que diz que as 10 vírgenes, quando vino o Senhor, 5 estavam preparadas, 5 estavam desatentas, confortavelmente, acomodados. Um evangelho que não tem preço. Jesus pagou o preço, mas ele pagou o preço por ti e por mim. Mas é necessário que paguemos o preço para cumprir o ministério que fomos chamados. Deus nos chamou. E se é necessário morir em prol do evangelho, como diziam os apóstolos. O importante é que a palavra de Deus seja predicada. Nós observamos que Jesus vindo ao mundo e o mundo, como homem, se manifestou em la tierra, predicou a palavra, iniciou seu ministério, sua missão para salvar o mundo. Jesus desde o princípio estava com Deus. Todo foi hecho por Ele e para Ele. Colossenses 1, 5, 15 e 16. Todo foi criado por Ele e para Ele. Ele é a criação de Deus. Adoremos ao Senhor. Que podamos rendir-lhe culto a Jesus. E nada mais. E nadie mais. Nada quitará o culto, a adoração de aquele que é para sempre. Lamentavelmente, o mundo rechazou a Jesus. E hasta o dia de hoje, espero que você que escuta a palavra seja ativado com esta palavra de fé. Levanta-te e adora a Deus. E proclama a palavra de Deus. Cumpre o ministério que foste chamado. Que Deus te bendiga.